Capítulo 1 As maquetes. Apenas para conferir, estamos diante da primeira maquete, que representa os dois edifícios do museu, certo? Agora que já conhecemos o aparelho, vale a pena repetir com mais calma. Olá, bem-vindo ao MAR, Museu de Arte do Rio. Esta sala em que estamos fica no 5º andar de um edifício chamado Escola do Olhar. Não é estranho? Você veio ao museu e está no 5º andar de uma escola? Pois é, assim é o Museu de Arte do Rio. Uma escola que tem um museu e um museu que tem uma escola. Integração entre arte e educação. É uma ideia muito importante. É a primeira frase que lemos ao acessar o site do museu na internet. Como um mar unindo continentes, o museu quer ser um lugar onde acontece o vai e vem entre arte e sociedade. A própria arquitetura do museu expressa essa vontade. Tocando nas maquetes, vamos poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos começar? Vamos tocar a primeira maquete. Faixa 2 A primeira maquete. Estamos diante da primeira maquete. Localize o canto esquerdo. Há uma etiqueta com o número 1. No canto esquerdo da maquete, na lateral do prédio, encontramos o estacionamento de bicicletas. São 3 elementos de metal fazendo um sobe e desce. Passando para a fachada do prédio, encontramos os pilotis, esses cilindros que sustentam o prédio longe do chão. Suba as mãos para o 1º andar. Sinta as janelas de vidro. Os vidros, ora são contínuos, ora são separados, para ventilação. Abra as mãos, sinta o volume do prédio. Subindo as mãos para os andares de cima, sentimos que são semelhantes. Chegando ao topo, encontramos uma cobertura ondulada. A cobertura ondulada é sustentada por pilares mais finos. No prédio real são 37 pilares, com 16 centímetros de diâmetro. Seguindo a cobertura ondulada para a direita, chegamos ao outro edifício. Se precisar, desloque um pouco seu corpo para a direita. Sinta o ponto em que a cobertura ondulada termina. Logo em seguida, você encontra a cúpula do prédio. Tem 4 faces e é pontuda. Abra suas mãos, sinta o volume do prédio. Localize a porta no andar térreo. Perto da porta há uma etiqueta com o número 7. Há um eixo central que sobe da porta até a cúpula. Sinta como em cada andar as janelas são diferentes. Ao redor das janelas e portas sempre há um tipo de ornamento em relevo. Repare, são 4 andares. Neste prédio estão as exposições do museu. Segundo os curadores, o andar mais alto será dedicado a exposições sobre o Rio de Janeiro e o andar térreo será dedicado ao tema Arte e Sociedade. Mais um detalhe. Desloque a sua mão para a direita. Sinta a lateral do edifício. Esta lateral aponta para o cais e para o mar. Agora, desloque suas mãos um pouco para a esquerda. Localize o espaço entre os 2 prédios. Neste ponto, na calçada, localize a etiqueta com o número 6. Perto dela, há 2 retângulos de plástico paralelos. Estes são os portões de entrada do museu. Deslocando a sua mão lá para cima, você encontra a cobertura ondulada cobrindo o espaço entre os 2 prédios. Desça a sua mão ao chão da maquete. Avance com a mão para a frente.
mas no fundo você encontra o balcão de atendimento, onde retirou o audioguia. Volte com a mão para trás, aos portões. Deslocando para a esquerda, passando por baixo dos pilotis, encontramos os elevadores, por onde subimos ao 5º andar, justamente onde estamos agora. Explore livremente a maquete enquanto escuta. Estes 2 prédios nasceram no início do século XX. O prédio da direita, batizado como Palacete Dom João VI, foi inaugurado em 1916 como sede da Inspetoria de Portos e Canais do Ministério da Marinha. O prédio da esquerda, seu vizinho, nasceu 24 anos depois, em 1940. Apesar de vizinhos, eram bem diferentes entre si. O da esquerda, mais moderno, de linhas retas e andares iguais, antes de ser museu, foi uma rodoviária, hospital, foi sede da Polícia Civil, chamada Metropol, e foi até prisão política. Os 2 prédios viveram quase um século como vizinhos que não se conheciam. Com idades diferentes, com gostos e histórias diferentes, suas vidas nunca se tocaram. Mas no início do século XXI, essa paisagem se transformou. Reformas intensas modificaram os 2 prédios e os uniram. O palacete, por fora, foi restaurado, voltou a ter o aspecto de quando nasceu. Por dentro, ganhou estruturas de ferro, paredes internas, elevadores e salas imensas. O prédio da esquerda, o mais moderno, também foi totalmente modificado. Por dentro, ganhou salas, auditório, biblioteca. Por fora, ganhou nova fachada. Seu último andar se modificou bastante. O teto e as paredes foram removidas, transformando-se num mirante. Sobre os 2 edifícios foi construída uma grande laje de concreto, toda ondulada. As ondulações foram desenhadas em computador, depois moldadas em isopor e então fundidas em concreto. Os prédios também foram unidos por uma passarela. Passe as mãos na parte de trás dos prédios. Encontre a passarela que os une. Na maquete, a passarela é como um tubo quadrado, fechado, suspenso na altura dos andares mais altos, ligando os 2 prédios na parte de trás. O tubo quadrado tem uns 3 dedos de altura e é comprido, tem mais de 1 palmo. A passarela real tem uns 70 passos de comprimento. O prédio moderno ganhou o nome de Escola do Olhar. O antigo palacete agora chama-se Pavilhão de Exposições. Repare, os prédios foram unidos por uma grande cobertura que imita o vai-vem do mar. É uma cobertura, mas é também um símbolo do diálogo que o museu pretende construir entre arte e educação. Explore livremente a maquete. Se quiser, aproveite para circular ao redor dela e tocar a parte de trás dos prédios. Faixa 3. Para seguir adiante. Vamos seguir adiante? Vamos para a segunda maquete? Está logo ao lado, para a sua direita. Se o caminho estiver livre, deixe o aparelho prosseguir. Faixa 4. Segunda maquete. Estamos diante da segunda maquete, certo? Na etiqueta em braille podemos ler Museu de Arte do Rio, Palacete Dom João, pavimento inferior. A maquete é um corte. Ela mostra o espaço interno do andar térreo, como se os outros andares tivessem sido cortados fora e o andar térreo tivesse ficado sem teto. Vamos tocá-lo. Tocando a fachada da maquete,
localizamos a porta central. Sobre ela há uma letra C em braille, certo? Logo atrás dessa porta há um hall, um elevador antigo e em torno dele uma escada estreita. Está marcado com a etiqueta C1. E logo atrás do elevador encontramos 2 lances de escada, certo? Há uma etiqueta com o número C4 na escada. Descendo os dedos por estas escadas, chegamos num hall, marcado com uma etiqueta C8. A etiqueta está no topo da parede do fundo. Note que há piso podotátil no hall. Este é o hall principal. À esquerda da escada temos os banheiros. São 3 espaços, um hall e 2 banheiros, marcados com as etiquetas C3 e C6. À direita da escada está o hall do elevador, C7, e o próprio elevador, C5. As etiquetas C2 marcam áreas técnicas. Repare, a porta central do edifício e o pequeno elevador atrás dela, etiqueta C1, foram desativados. Hoje, com o prédio reformado, a circulação principal é feita pelo hall C8. De cada lado desse eixo central, há uma grande sala de exposição. Acompanhando a parede da fachada, no topo, encontramos no lado esquerdo a letra E e no lado direito a letra D. As salas são semelhantes. No centro das salas, encontramos pilares retangulares e cilíndricos. Os retangulares, antes da reforma, estavam embutidos nas paredes existentes. Os pilares cilíndricos estavam à mostra e, por isso, eram mais trabalhados. Mostram um capitel no topo. E como se dá a circulação das pessoas ao longo das exposições? Todos os visitantes chegam ao andar pelo hall C8. Entram na sala da direita, percorrem a sala até o hall C1. Atravessam esse hall, percorrem a sala da esquerda, chegam novamente ao hall principal C8. Os visitantes percorrem o pavilhão de cima para baixo, ou seja, chegam no 3º andar e descem ao térreo. Faixa 5. Um comentário sobre a Escola do Olhar. Não temos aqui uma maquete para mostrar como é o prédio da Escola do Olhar por dentro. Mas ele é acessível e tem piso podotátil em cada andar. Janaína Mello é coordenadora da Escola do Olhar. Fizemos 2 perguntas a ela. O que pretende a Escola do Olhar? A Escola do Olhar inclui aqueles que não podem ver? A Escola do Olhar, ela tem, então, como missão, ela tem como ponto de partida construir relações de educação, relações de construção de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, que seja ativado, experienciado, provocado pelas questões das artes. Criar formas de acesso para todo e qualquer sujeito interessado em cultura e arte, esse é um dos principais objetivos da escola. Um outro curso que a gente quer realizar é um curso sobre acessibilidade. Uma sala de discussões e investigações sobre acessibilidade, na qual se possa desenvolver materiais educativos, na qual se possa fazer grupos de pesquisa, encontros e discussões sobre o tema, porque a ideia é que nós possamos construir percursos sonoros dentro das exposições, construir percursos olfativos pelo território, ou seja, construir dentro do curso outras formas de perceber o espaço do museu e o espaço do entorno. Esse vai ser um mote do curso de acessibilidade, que é o primeiro curso. Faixa 6. Vamos seguir adiante? Vamos para a 3ª maquete? Está logo ao lado, para a sua direita.
Se o caminho estiver livre, deixe o aparelho prosseguir. Faixa 7. Terceira maquete. Estamos diante da terceira maquete, certo? No canto esquerdo há uma letra A em braille. Passe os dedos pela maquete como um todo. Sinta o seu contorno. A superfície lisa representa o mar. Vamos tocar juntos? Leve os seus dedos ao canto esquerdo inferior. Vamos deslizar de baixo para cima. Nossos dedos vão deslizando pelo mar até encontrar a faixa de areia da praia e logo em seguida um morro. Em cima do morro está o Mosteiro de São Bento. O mosteiro está aí neste lugar desde 1560. Repare que o mosteiro está de costas para a nossa praia. Suas duas torres mais altas estão voltadas para o outro lado, por onde subia o caminho de acesso ao mosteiro. Deslocando a mão para a direita, seguindo a linha da praia, encontramos o Morro do Meio, chamado Morro da Conceição, sobre o qual há uma fortaleza com o mesmo nome. Seguindo mais para a direita, encontramos o Cais do Valongo. E ainda mais para a direita, o início do terceiro morro, chamado Morro do Livramento. Esta maquete mostra como era a região do museu nos tempos do Brasil colonial. O local sempre esteve relacionado com o desembarque de pessoas. Praia de águas abrigadas, aqui desembarcaram todos os negros escravizados trazidos para o rio. Muitos anos depois, desembarcariam também os refugiados da Segunda Guerra Mundial. Além desta maquete, há outras duas que mostram exatamente a mesma região séculos depois. Vamos chegar lá, mas antes de prosseguir, vamos abrir um pequeno parênteses e dar uma ideia mais geral de onde se localiza este trechinho de praia em relação à Baía da Guanabara. Deixe o aparelho prosseguir. Faixa 8. Uma imagem da Baía da Guanabara. Não temos aqui um mapa da Baía da Guanabara, mas vamos construir uma imagem com a mão. Considere a sua mão esquerda. Imagine que você está segurando um copo. A parte aberta do copo está virada para cima. Seu dedão e seu indicador formam uma letra C, certo? A abertura do C está apontando para a direita, certo? Imagine que o copo desapareceu. Seus dedos continuam em forma de letra C, certo? Rode a mão e faça a abertura do C apontar para o seu peito. Assim está a Baía da Guanabara no mapa do Brasil. Naquele trecho, o litoral do rio fica quase paralelo à linha do Equador. A boca, a parte aberta da Baía da Guanabara, aponta para o sul. O fundo da baía aponta para o norte. A Baía da Guanabara é como uma garrafa larga com um gargalo pequeno. Vamos imaginar que este C que você está fazendo com a mão seja a Baía da Guanabara e que a ponta do seu dedão seja o início do gargalo. Pertinho da ponta do dedão, na entrada da baía, está o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é uma pedra gigantesca, pontuda, parece um cone com a ponta arredondada. É uma pedra magnífica, marcando a entrada da baía. Seguindo o seu dedão pela lateral de dentro, vamos passar pelos bairros do Botafogo, Flamengo, pelo Aeroporto Santos Dumont, pela Glória, pelo centro, e mais ou menos onde nasce a sua unha, ali seria o fim do gargalo. E neste ponto, já dentro da baía, está o trechinho de praia que as maquetes mostram, o lugar onde estamos agora e que desde os tempos coloniais foi usado como porto.
Seguindo mais adiante pelo seu dedão, a região do Porto continua, passando pelos bairros Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju. Mais ou menos perto da articulação do meio do dedão está a ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói parte do dedão, atravessa a baía e chega no seu dedo indicador, mais ou menos naquele ponto em que o ossinho do meio do seu dedo se encontra com o ossinho da ponta. Ali está Niterói. Nessa região do seu indicador foram pintadas a maioria das vistas retratando o Rio de Janeiro e sua paisagem. Mas vamos voltar ao seu dedão, na pontinha, perto do Pão de Açúcar. Ali está o bairro da Urca. E seguindo para a esquerda, onde começa a lateral de fora do dedão, o litoral desenha uma linha quase paralela ao seu peito e também ao Equador, onde se sucedem as praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, todas fora da baía, de frente para o mar aberto. Vamos voltar para a nossa prainha no aconchego das águas abrigadas da Baía da Guanabara. Vamos voltar para a maquete. Faixa 9. De volta à terceira maquete. Relembrando, do lado esquerdo da maquete temos o morro e o mosteiro de São Bento. No meio, o morro e a fortaleza da Conceição. E à direita, Cais do Valongo e início do Morro do Livramento. Há barcos na beira da praia. Na parte de trás da maquete, podemos sentir o traçado de ruas rudimentares separando lotes de terra. O lugar foi sendo ocupado por casas e construções ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. As árvores e a vegetação não foram representadas na maquete. Pelo Cais do Valongo, chegaram os negros escravizados trazidos ao rio. Recentemente, nas obras de reforma dessa região, foram encontrados sítios históricos relacionados com desembarque e mercado de escravos. Localize o Morro do Meio. Localize a etiqueta em braille com o número 2. Ela está perto do bico do morro. Note que o bico do morro está bem perto do mar. Imagine, nesse ponto da praia, no bico desse Morro da Conceição, existe hoje em dia um prédio de 22 andares e na frente dele estão os 2 edifícios do museu. Se estivéssemos em 1560, certamente esses edifícios estariam dentro do mar e nós teríamos que molhar os pés para entrar no museu. Nossos pés secos são uma prova, entre muitas outras, de que nesta paisagem ocorreram enormes transformações. É o que vai nos mostrar a próxima maquete. Faixa 10. Quarta maquete. No canto esquerdo há uma letra B, escrita em braille. Nesta maquete, estamos no século XX. Nossos dedos vêm deslizando pelo mar e logo encontram um grande retângulo de concreto que avança mar adentro. As linhas retas indicam, foram feitas pela mão humana. Este retângulo comprido é um pier, um atracadouro. Chama-se Pier Mauá. Vamos acompanhar o pier para a direita. A linha sinuosa da areia não existe mais. Agora há uma muralha reta de concreto. É um porto. Na beira do porto há diversos armazéns. O primeiro da esquerda, com sua pequena torre, era um terminal de embarque chique, anos atrás. Por trás dos armazéns passa uma via elevada, a perimetral. Ela é reta na região do porto, mas faz uma curva no lado esquerdo, ao redor do Mosteiro de São Bento. Repare, o Mosteiro de São Bento está no mesmo lugar que na maquete anterior.
Repare na via elevada dando a volta ao morro. Repare como a cidade cresceu, com prédios e novas ruas. Localize a Avenida Rio Branco, está à direita do Mosteiro de São Bento. A Avenida Rio Branco nos conduz ao fundo da maquete. Perto do fundo, ela cruza com a Avenida Presidente Vargas. Localize o Morro do Meio, o Morro da Conceição, com sua fortaleza. Note que o morro tem casas e cortes, mas a fortaleza ainda está lá. Bem no bico do Morro da Conceição, há um grande edifício de 22 andares. Encontre o edifício, é retangular, largo e fino. O bico do morro aponta para sua face larga. O edifício de 22 andares foi construído no final da década de 1930, um marco na construção civil e do concreto armado no Brasil. Chama-se Edifício à Noite. Era um ponto importante na cidade. Foi sede do jornal à noite e sede da Rádio Nacional. Bem na frente deste edifício, no chão da maquete, você pode sentir umas formas triangulares. Elas marcam o lugar da Praça Mauá, construída em 1910. Localize a Praça Mauá. Desloque seus dedos para a direita. Você vai encontrar os dois edifícios que formam um museu. Nesta maquete, eles formam um bloquinho único com a cobertura ondulada passando por cima deles. Encontrou? No teto, além da cobertura ondulada, podemos sentir um pequeno elemento em forma de cone com a ponta fina. É a cúpula do Palacete Dom João. Note que vizinho ao museu, mais à direita na maquete, há um prédio curioso, quadrado, vazio no meio, com uma pequena torre na frente. Ali funciona a Polícia Federal, hoje em dia. Mas repare, onde está o Morro do Livramento? Não eram 3 morros? Onde está o terceiro morro? Sumiu. A mão do homem desmanchou o Morro do Livramento e espalhou a sua terra. Aterrou a praia e fez um cais do porto, reto, empurrou o mar para trás. Agora, entre o bico do Morro da Conceição e a água do mar, existe terra suficiente para o edifício de 22 andares, para os 2 prédios do museu, para a perimetral e para o pier. E isso é o que se chama transformar a paisagem. Faixa 11. 2 mãos, 2 tempos. Antes de seguir adiante, vamos convidar você a experimentar uma sensação curiosa. Com a sua mão esquerda, toque na maquete dos tempos coloniais. Com sua mão direita, toque ao mesmo tempo nos mesmos pontos na maquete do século XX. Não é toda hora que podemos sentir o tempo dessa forma. Aproveite. Faixa 12. Vamos seguir adiante? Vamos para a 5ª maquete? Ela está logo ao lado, para a sua direita. Se o caminho estiver livre, deixe o aparelho prosseguir. Faixa 13. 5ª maquete. Estamos diante da 5ª maquete, certo? No canto esquerdo há uma letra C em braille. Vamos tocar a maquete. Sinta o objeto alongado sobre o pier. Vagamente lembra um peixe, um navio. Na verdade, este será o Museu do Amanhã. Pretende-se que seja construído até 2015. Um museu de ciências voltado para o futuro. Procure a via elevada. Você não a encontra, certo? Ela será retirada. A Praça Mauá, marcada por círculos no chão, voltará a ser um local para pedestres, que poderão passar do Museu de Arte do Rio, o Mar, para o Museu do Amanhã,
olhando a linda paisagem da Bahia e a imensa ponte Rio-Niterói mais ao fundo. No lugar da via elevada, os automóveis estarão passando por um túnel no subsolo, enquanto na superfície uma espécie de bonde moderno, um veículo leve sobre trilhos, VLT, levará os pedestres através do novo bairro. A zona do porto será revitalizada com a construção de novos prédios comerciais e de uma infraestrutura voltada para o pedestre. A construção dos museus, tanto de arte como do amanhã, é parte desse grande processo de revitalização que transformará totalmente esta parte da cidade. Para se ter uma noção do tamanho da obra, esta maquete representa 1/5 da área que será transformada. O mar é um museu dedicado à cidade do Rio de Janeiro. Quer que seus visitantes possam imaginar como a cidade foi no passado, como foi pintada e desenhada, como se transformou ao longo do tempo e como ainda irá se transformar. A cidade e suas imagens. Esse é o assunto do museu. Não apenas as obras de arte e os artistas que passaram ou viveram por aqui, mas incluindo também todos os objetos que formam a imensa cultura visual do Rio. Como disse o diretor cultural, o mar é um museu voltado para a autoestima e ao mesmo tempo para a autocrítica da cidade. Paulo Herkenhoff, diretor cultural do museu. O Museu de Arte do Rio, o mar, foi pensado a partir do momento que a cidade vive, que é a reurbanização da área do porto. Há uma decisão da prefeitura de transformar esse porto através de um processo de urbanização que implica desde derrubar a perimetral, que é uma linha de tráfego que destruiu muito da cidade, enfeia, impede a circulação, etc., e até processos mais complexos, que é o de remoção de pessoas, e isso sempre traz problemas humanos bastante densos e que o museu não se furta a discuti-los, né? Acho que o Museu de Arte do Rio de Janeiro é um museu para discutir a cidade em todas as suas instâncias, não é um museu só da autoestima, mas também deve ser um museu da autocrítica. Aqui encerramos o capítulo das maquetes. Vamos nos preparar para caminhar até o pavilhão de exposições. Deixe o aparelho prosseguir. Faixa 14. Para seguir adiante. Vamos nos preparar para sair das maquetes. Saindo desta sala das maquetes, você vai passar por uma catraca bem perto de onde estamos. Vai atravessar a passarela que liga os prédios. A passarela é longa, tem uns 70 passos e é levemente inclinada para baixo. Há pisos de alerta na entrada e na saída da passarela. No final da passarela, perto da entrada da primeira exposição, haverá um banco para você sentar e ouvir a próxima faixa. Chame o monitor do museu, ele vai conduzir você pela passarela. Quando a música terminar, o aparelho fará pausa automaticamente. Quando estiver sentado no banco, aperte o número 2.